é muito grave. Marcos Polon, Fessânia e Melchona ficar pistola, sobre o caso encerrado de Marielle Franco. Os movimentos de mulheres, o movimento de mulheres negras, para, enfim, população do Rio de Janeiro e do Brasil internacional. Internacional, teve mobilização em vários países do mundo pedindo justiça para Marielle Franco e para Anderson Gomes. Teve pronunciamento de órgãos internacionais, organismos internacionais, e como foi dito pelos meus colegas, Samia Bonfim, deputada Samia Bonfim, deputado Chico Alencar, nós sabemos que a representação não chegou a Vossa Excelência, então não encare uma crítica a Vossa Excelência, obviamente com o processo não aqui, mas veja, nós protocolamos o pedido de cassação no domingo. O Brasil ficou estarrecido com a conclusão das investigações, sobretudo pelos tentáculos de apoio às milícias, que envolvem legislativo, um deputado federal, que na época era vereador, enquanto a Marielle teve a vida roubada, não pôde ter futuro, não pôde conviver com a sua esposa, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai. Esse cidadão, entre aspas, acendeu na carreira. E agora está na Câmara dos Deputados. Um membro do Judiciário, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que tem a prerrogativa de fiscalizar o Executivo, uma versação de recursos públicos, etc. E Executivo, com o chefe da Polícia Civil sendo responsável por acobertar as investigações e dificultar 6 anos dessas investigações. Não existe milícia sem Estado. Está no DNA da própria milícia as relações e os tentáculos em vários poderes. E a Câmara, em 3 oportunidades, dá um sinal muito negativo em um tema que precisa ter uma sinalização clara. Primeiro, pedido de vistas na Comissão de Justiça. O que estava se discutindo ali era a manutenção da prisão ou não. Lembro, no caso do Daniel Silveira, que o pedido chegou na 4ª e na 6ª se votou em plenário. 2, a decisão do presidente, de não avocar para si para o plenário, que caberia ao presidente fazê-lo, em a CCJ não ter votado. E 3, a decisão da MER, ou de não mandar com celeridade para o Conselho de Ética para que inicie o processo. Porque nós estamos iniciando o processo. Semana que vem não vai ter sessão na Câmara dos Deputados. Aliás, imagina o que o povo brasileiro imagina da Câmara dos Deputados quando se autoconvoca uma semana de não trabalhos na capital federal. Eu acho um absurdo, digo a Vossa Excelência. Agora, semana que vem não vai ter nada aqui, ao que tudo indica. E vai atrasar mais uma semana para ter o sorteio. Então eu queria sugerir a Vossa Excelência que peça ao presidente da Câmara para manter a sessão ou a possibilidade de fazer a sessão virtual pela urgência do tema. E digo de novo a Vossa Excelência, mas só para concluir, que nós sabemos que aqui foi muito difícil. Teve que ter luta para chegar nos executores, teve que ter luta para derrotar Bolsonaro, para garantir a federalização do caso, porque é evidente com um presidente que tinha relação com milícia, nós não teríamos confiança em nenhuma investigação. Infelizmente está tendo que ter luta para dar sequência na Câmara dos Deputados daquilo que a investigação chegou, e que é gravíssimo, né, diante desse crime bárbaro que vitimou Marielle. Agradeço, deputado Fernanda. Por último, deputado Marcos Polon. Senhor presidente, realmente é extremamente comovente e absurdo esse evento. A resposta tem que ser o mais célere possível, sem olvidar, é claro, do tempo razoável do processo. Existe toda uma tramitação necessária, como Vossa Excelência mesmo demonstrou. Agora, o que me causa espécie é o fato de subirem num cadáver para fazer proselitismo político. No mês 10 de 2019, a procuradora da PGR, Raquel Dodge, já havia encaminhado ao STJ o seu apontamento de que o suspeito era agora o então deputado que está sendo objeto desse processo de cassação e anteriormente a questão da confirmação da prisão do mesmo. Nós sempre advogamos pela federalização desse evento. Era justamente a esquerda que nós da direita sempre advogamos a federalização do evento, enquanto toda a esquerda era contra, para justamente tratar isso aí na justiça estadual. E a propósito, apenas fazer uma correção técnica, o Tribunal de Contas não é órgão do Judiciário, ele é órgão do Legislativo, auxiliar e fiscalizador. Nós precisamos tratar com o mínimo de seriedade esse tema, porque é algo grave. Eles estão sacrificando a celeridade do processo, sacrificando a prestação jurisdicional que vai pacificar a sociedade, dar uma resposta à altura para a família,
em prol de proselitismo político. A ideia é sempre atribuir alguma ligação com Bolsonaro de tudo e qualquer coisa que acontece no Brasil. Ora, nós não estamos associando toda a relação que esse movimento criminoso tem com o Comando Vermelho, tem com o PCC e com vários outros traficantes, dentre os quais mataram o Celso Daniel e também, dentro desse mesmo contexto, assassinaram a vereadora Marielle. Eu acho um absurdo, num momento tão delicado da história da República Brasileira, continuarem com essa narrativa absurda e infundada, tentando imputar ao presidente Bolsonaro algo sem qualquer contexto e sem qualquer ligação, com ilações completamente vazias. Isso é desrespeitoso com a família da vítima, isso é desrespeitoso com essa casa, isso é desrespeitoso com o Brasil. Então, senhor presidente, peço que tratemos com seriedade esse tema, para que possamos dar uma resposta à sociedade. Presidente, pela ordem. Desculpa, presidente, eu me peço desculpas, presidente, eu sei que essa comissão precisa seguir, não é da minha intenção, mas como companheira de partido da Marielle Franco, eu fico absolutamente indignada com o que eu acabei de escutar. O sujeito, que foi o único, aliás, que não se solidarizou com a família dela, assim como o Bolsonaro não se solidarizou com a família dela em nenhum momento, ao contrário, sempre que pôde tripudiar ao longo desses últimos 6 anos, o fez com excelência, tudo bem, presidente? O sujeito vem aqui falar que o que a gente fez ao longo desses 6 anos foi proselitismo político em cima do cadáver. Eu vou dizer para o senhor, se não tivesse tido uma luta diária e incessante, dizer o nome da Marielle todos os dias, virar nome de rua, virar nome de praça, pedir justiça, quem mandou matar Marielle, todas essas frases que a gente conhece, esse crime não teria sido solucionado. Só foi porque houve muita pressão. Isso que você chama de proselitismo político, a gente chama de luta por justiça. Só foi possível por isso, em primeiro lugar. E segundo, foi possível porque aquele miliciano, psicopata, saiu da cadeira da presidência da República. Imagine o senhor federalizado o processo. A Polícia Federal de Bolsonaro ia investigar? Que foram os milicianos do Rio de Janeiro que mandaram matar a Marielle? Óbvio que não, até porque todo o momento que ele pôde tripudiar sobre a morte dela, ele fez. Inclusive na última semana, que tinha aqui meia dúzia de deputados bolsonaristas dizendo que não importava, que a Marielle se acabou. E o deputado que estava aqui não foi recriminar, mas ao contrário, aplaude aqueles que nos últimos anos tiveram do lado dos milicianos e contra a justiça. Continuidade à ordem do dia. Deputado responda porque o Braga Neto botou... Não vamos transformar. Eu sei, mas não vamos transformar isso aqui num debate agora, porque esse assunto não está na ordem do dia. Eu abri uma exceção para que todo mundo pudesse se manifestar, todo mundo já se manifestou, agora vamos à ordem do dia. Ordem do dia, apreciação de pareceres preliminares, informa o procedimento a ser adotado.